capítulo 6, nós vamos ver os versículos de 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti, estamos aqui diante da Tua palavra. Estamos aqui sabendo que o Espírito Santo habita em cada um de nós. Amém. E te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que nada, nem ninguém possa atrapalhar esse momento. Porque nós queremos ouvir a Tua palavra, guardá-la, colocá-la em prática nas nossas vidas, para não mais pecarmos contra o Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo reunido neste lugar, e em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. O Marcos, que está lá no hospital em São Paulo, há 2 domingos atrás ele falou sobre o texto de Isaías 61, o ano aceitável do Senhor, a vingança, o dia da vingança do nosso Deus. Domingo passado, além da ceia, nós ouvimos a respeito do arrebatamento, a respeito do grande dia em que nós vamos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. Tanto aqueles que serão arrebatados, como aqueles que vão ressuscitar dos mortos. E todos nos encontraremos com Jesus no ar. Vai ser uma bênção. Nós ouvimos isso a semana passada. Mas eu fiquei pensando essa semana, até na sexta-feira, eu estava com uma palavra, mas eu mudei. Na sexta de manhã eu comecei a mudar, na quinta noite, perdão. De manhã a Maísa me ajudou lá a escrever aqui. E por quê? Porque nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos na época da graça. Nós estamos na época
em que Cristo Jesus fez tudo por nós. Que Cristo nos pegou nas trevas e das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma época, é um privilégio vivermos nessa época. Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele obedeceu toda a lei por nós, em nosso lugar. E aquela cruz, que era para ser nossa, porque nós é que estávamos condenados à morte eterna, Ele foi no nosso lugar e sem pecado morreu ali por cada um de nós. Foi sepultado, mas ressuscitou. E venceu o inimigo. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer uma pequena introdução, e para isso eu queria ler um versículo do livro de Tiago, capítulo 4, o primeiro versículo. Se você quiser abrir, acho que está lá, né? Mas é só um versículo, diz assim: de onde? Aliás, é uma pergunta que talvez alguém já tenha feito para você. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Versículo 1 do capítulo 4. 4 ou 5? 4 de Tiago, livro de Tiago. De onde procedem as guerras? De onde surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras de todo o Velho Testamento? De onde surgiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, Ucrânia? Ou todas as outras guerras que temos tido na era pós-Cristo, depois de Cristo? Da onde surgiu? Por que que Deus permite? Surgiu no coração do ser humano. Ou seja, nós é que somos culpados por essas coisas. Mas eu vou mais além. Aqui diz guerras e contendas. Da onde surgem as contendas políticas, por exemplo, como nós estamos tendo hoje em dia aqui nesse país? Do coração ou no próprio homem. Você já pensou se um candidato dissesse assim: eu vou me humilhar e vou elogiar o trabalho que foi bem feito, nisso do outro. E o outro? Eu vou me humilhar e reconhecer o que foi feito de bom nesse governo. Acontece isso? Mas nem pensar. Mas aonde? Da onde surge? Surge no coração do próprio homem, do ser humano, na carne do homem, na fraqueza do homem, nos ciúmes do ser humano, no querer poder para si próprio, no egoísmo do ser humano. E esse versículo responde muitas perguntas que nós ouvimos. Então, por que surgem guerras? Por causa de você, de mim, dos homens, do ser humano, dos governantes e etc. Mas eu vou mais além.
Da onde surgem os conflitos entre marido e mulher? Esposa e marido, filhos e pais. Da onde surgem conflitos na igreja? Se tem que ser assim, se tem que ser assado, se tem que ser... se tivesse feito do jeito que eu falei, teria dado certo. Da onde? Do próprio coração do ser humano. Dentro da igreja. De onde vem tantas discórdias, tantas discussões? É o fruto da carne, dissensão, ciúmes, inveja, egoísmo, discórdias, e aí vem gritaria. Da onde surge? Do ser humano. Mas nessa manhã, eu não queria falar desse tipo de discórdia, desse tipo de guerra, mas eu vou falar da guerra maior. E por isso eu tenho que falar do diabo. Diabo, o grande inimigo de Deus. Diabo, o grande inimigo do ser humano. E essa guerra, Éder, ela não tem acordo. Essa guerra não tem noite, não tem dia, não tem feriado, não tem férias. Lembre-se disso, nós tiramos férias, mas o diabo não tira. E graças a Deus, o nosso Deus também não. Não é? Até nos grupos familiares, caseiros, nós tiramos férias, damos umas fériasinhas. E eu costumo dizer, olha, férias do grupo, não de Deus. O diabo não dorme. Nós dormimos. O diabo não dorme. Mas graças a Deus, Deus também não dorme. E o Espírito Santo que está em nós também não dorme. Não dorme. Ele está ali intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, dia e noite. Dia e noite. E é por isso que a Bíblia nos ensina que aos seus, Ele dá enquanto dormem. Quem é que dorme 8 horas por dia? Levanta a mão. 8. Menos que 8. Agora, mais que 8. Bem mais que 8. Pode dormir tranquilo. Não demais, né? Mas pode dormir tranquilo, porque Deus cuida de cada um de nós. Ok. E eu quero falar de uma luta que o versículo 12 do texto que nós lemos fala. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Preste atenção. A nossa luta, dê uma olhada para o irmão que está do lado. Não é contra esse irmão. Dê uma olhada para a esposa. Não é tua inimiga. Essa é, né? Não é contra carne e sangue. Não é contra homens
ou partidos políticos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa guerra, ela começou lá no Éden. Aliás, deve ter começado antes, né? Mas começou aqui para nós lá no Éden e vem até hoje. E o inimigo tem, chamado diabo, ele tem um alvo. Você. Diga aí para o irmão, você é alvo do inimigo. Você está aqui reunido em nome de Jesus, será que o inimigo está aqui? Mas não tenho dúvida. E nós vamos ver isso. Então, a nossa grande guerra, ela se trava, aonde? Nas regiões celestes. É uma guerra espiritual. Vamos ver quem eu tenho a favor de mim. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, que advoga a minha causa diante do Pai, mas eu tenho um intercessor, eu tenho um consolador, que é o próprio Deus, o Espírito de Deus, que habita em mim. Habita para garantir que eu tenha a vitória, porque Cristo já venceu. Mas vamos ver quais são algumas ciladas que o inimigo monta para tentar nos derrubar. Primeira cilada. Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, é a parábola do semeador. Vocês estão aqui, a palavra está sendo semeada aqui de cima, nos nossos corações, porque a palavra é a semente. A palavra está sendo semeada. Você vai sair daqui, ou com a palavra, na boa terra, ou você pode sair daqui sem sequer ouvir a palavra. Simplesmente está escutando a palavra, mas está pensando nas contas que tem que pagar amanhã. Está ouvindo a palavra, mas você está pensando no seguro do carro que vence amanhã. Ou está ouvindo aqui a palavra, escutando, e está pensando no casamento do teu filho e tua filha que vai ser dia tal. Ou abrindo a boca de sono. Você já reparou que quando você abre a boca de sono, você não escuta mais, né? Tampa tudo. Né? Se você estiver falando alguma coisa para sua esposa e ela começar a abrir a boca, pode saber. Não está escutando nada. Qual o lugar que eu mais abri a boca de sono? Na escola. Cilada do inimigo. Ou se não, está escutando a palavra, de repente passa uma galinha, sei lá, um pato ali, pronto. Você já acompanha o pato e ó. Cuidado.
Porque o diabo, ele não precisa ficar no meio das torcidas uniformizadas dos times, né? Quando o juiz entra, ele sabe que eles vão xingar o juiz. Quando o outro time entra, também. Quando alguém do outro time, da outra torcida, fala alguma coisa, ele já xinga aqui. Ele não precisa ficar ali, ele já tem ali o domínio. Mas aqui, ele está com aquelas ciladas prontas para trabalhar. O diabo arrebata a palavra de Deus pregada. Pessoas que escutam a palavra, mas não ouvem a verdade. Não põem atenção na verdade da palavra de Deus. Nós ouvimos sempre aí, nesses últimos anos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu vou falar para você, não é a verdade de alguma coisa. A verdade que a Bíblia fala é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a única verdade. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O outro fala, eu não preciso de pastor, não preciso de padre para falar com Deus. Eu entro no meu quarto e falo o tempo que eu quiser. Mas se não for em nome de Jesus, da verdade, do caminho, você pode falar o que você quiser dentro do teu quarto, que você vai ficar falando para ninguém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, uma verdade, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega a Deus, senão através do Filho. E quando nós ouvimos isso, temos que imediatamente colocar em prática nas nossas vidas. Segunda cilada que o inimigo geralmente faz, está em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, eu vou ler aqui, Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. O negócio é que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E isso o diabo faz aonde? Aqui. Aqui. O diabo coloca dúvida na palavra de Deus, de alguma forma. Deus não quer que você quer que você seja como Ele. Ele quer que você fique ignorante. Deus nos fez como Ele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para vivermos eternamente como filhos dele. Ele quer que nós sejamos como Ele. Tanto que Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Dúvida. Ah, mas isso aí era para antigamente.
Terceira arma que ele usa: insatisfação. Insatisfação. Esses dias eu estava conversando com o meu neto, e o meu neto Davi, e ele é São Paulino, como eu, como o pai dele, doutrinamos bem, né? Mas o São Paulo pegou e começou a perder, e ele falou: vô, eu estou quase desistindo de ser... Estou quase desistindo de ser São Paulino, né? Eu não falei nada para ele, que eu também estava assim, né? Mas ele... Agora, o que nos traz insatisfação? Não é a derrota em si, é toda vez ser derrotado. Porque esporte é assim, um dia você ganha, um dia você perde, mas toda vez você ser derrotado, não é? Traz insatisfação. Então, tem muita gente insatisfeita com a família, com a esposa, com o marido, com a igreja. E geralmente é porque ele tinha uma expectativa. Por exemplo, no casamento. Eu vou casar, essa mulher vai me fazer muito feliz. Né? Mas não acontece isso. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que... Então, se eu tenho a intenção, quando vou me casar, de fazer a esposa, a noiva, feliz, pode ser que eu seja feliz. Tenho tudo para chegar lá. Mas se eu caso com a expectativa de só ela me fazer feliz, você vai dançar. E vai viver insatisfeito. Insatisfação é aquilo que se repete todos os dias e não há uma reação. Quarta cilada, Mateus 13, 29 e 30. Eu vou ler aqui. Não replicou ele, para que ao separar o joio, não arrancasse também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado para o trigo, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu não sei se vocês já viram em alguma reportagem, na TV e tal, o trigo e o joio são idênticos. São idênticos. Mas quando você colhe o trigo, você só vai descobrir se é trigo a hora que você fizer assim na palhinha e cair o trigo, as sementinhas. Já o joio, você vai fazer assim e vai descobrir que é só palha. Só palha. Agora presta atenção. Você acredita que aqui tem joio? Tem. Tem. Deve ter.
Quem é o joio? Mas, né, Guerra, eu estou pensando em ninguém aqui. Fica tranquilo, né? Quem é o joio? Aquele que sabe orar, sabe cantar, decor. Nem eu sei decor. Aliás, Ed, por isso que eu não sei decor. Levanta as mãos, não é? Olha como aquele lá adora. Não falta. Alguns faltam, outros não, né? Mas não teve um encontro real com Jesus. Ele pode estar enganado, ele acha um ambiente legal para os filhos, traz os filhos e tal, mas ele mesmo não teve uma experiência real com Cristo. E o diabo usa o joio. O diabo usa como? Veja bem, o pastor fala assim: esposas, em tudo submetei, sejam submissas aos seus maridos. Aí vira a mulher que está do lado e fala assim: isso é besteira. Isso aí é coisa do passado. Ele é tremendo. Essa pessoa que falou está endemoniada? Não. Ela está sendo usada. Está sendo usada com facilidade pelo inimigo. Quinto, o diabo pode atacar a nossa mente. Sabia disso? O diabo pode atacar a nossa mente. Pedro chegou para Jesus: o senhor não vai para Jerusalém, eles vão matar o senhor lá. Não, eu tenho que ir. Não, eles vão te matar. Sai de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado? Não. Mas o diabo usou aquela mente para... Ele estava sendo sincero: oh, eu defendo o senhor até morrer, até a morte. E era verdade, ele pegou a espada e quase cortou a cabeça do soldado. Só não cortou porque era ruim, pegou a orelha. Né? O diabo usa. Ele usa até aqui no púlpito. Nós que pregamos daqui precisamos tomar um cuidado, porque senão você vai dizer alguma coisa que ele coloca e que eu não estou bem firme naquela palavra e digo uma besteira. E é por isso que vocês têm que julgar a profecia com palavra. Cilada do diabo. 6. Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mágoa, falta de perdoar as pessoas, crítica. E isso vai criando uma raiz que depois de algum tempo fica difícil de arrancar. Por isso que fala: não se ponha o sol, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você pode se irar com a tua esposa, ou vice-versa,
mas acerta logo. Eu combinei com a Lília que não passa a noite tem que acertar. Não é? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil, porque precisa de humildade, precisa se humilhar. Mas lembre que o capítulo 4 de Tiago, versículo 1, diz: as contendas, as guerras, nascem no coração dos homens, do ser humano. Não deixa o sol se pôr, nem deis lugar, porque daí você está dando lugar ao diabo, é o que ele quer. Mas você vai perdoar, você tem razão. Sete, e última aqui, né, que eu separei. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Eu vou repetir. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Preste atenção. Quando vieram as 10 pragas lá do Egito, as primeiras 9 pragas, os sábios, aqueles feiticeiros e tal, fizeram também. Se lembram disso? Moisés fazia lá, os caras faziam também. Ou seja, o diabo faz milagres. O diabo faz milagres. E está fazendo em muitas igrejas por aí. Milagre não é sinal de espiritualidade. Sinal de espiritualidade é o fruto do Espírito Santo. É o amor. É o amor por Deus e pelo próximo. Isso é sinal. O Luiz conta. Cadê o Luiz? O Luiz Bachega, está lá atrás. O Luiz conta que o que atraiu na igreja, ele morava ali perto da tenda na época, ele desceu ali com a esposa ou sozinho, e ele conta que o que impressionou foi o amor dos irmãos. Não foi, Luiz? Olha lá, ele fez assim. O amor. Deus faz milagres? Faz. Mas o diabo também faz. Ele nos engana com os milagres que ele faz. Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Também com falsas doutrinas. Nossa, agora, olha, eu vou falar para vocês. Eu sou cristão desde o ano de 1970. Eu era menininho, com 19 anos de idade. O que eu já vi de igrejas da moda, tinha uma que era, a primeira que eu fui, que eu descobri, era assim, era numa sala de uma casa e não tinha cadeira, era só almofadas, né? Oh, que lindo, né, Ed? Não vou falar o nome, também nem existe mais. Depois veio tal igreja, depois vem aquela tal igreja, depois vem aquela outra igreja, e agora começou no interior, aqui também. Vem a tal igreja. Agora chegou aquela igreja, agora tal.
a igreja da moda. E você vai lá, tem gente daqui que saiu, tem gente da Renovada que saiu, tem gente da Cruzada que saiu, foi para lá, enfim, o que não tem lá é o cara convertido ali. Cuidado com a igreja da moda. Isso é para te distrair, perder tempo. Você já reparou que quem sai daqui e vai para outra, daqui a um tempo ele sai da outra e vai para outra, e depois vai para outra? É que nem primeiro divórcio, abre as portas. Falsas doutrinas. A única doutrina que a igreja tem é o amor. Jesus veio ao mundo para mostrar como se ama a Deus e como se ama ao próximo. Essa é a doutrina, é a lei, o grande mandamento. Conclusão, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, faz que nem aquele menininho. O menininho tocar a campainha, ele correu, subiu numa cadeira, viu no olho mágico e viu que era o diabo. Ele falou, espera aí, eu vou chamar meu pai para te atender. E chamou o Senhor, através de Jesus, para atender o diabo. O diabo é poderoso, gente. Jesus já o derrotou. Mas olha, não saia você de peito aberto, achando que vai arrebentar. Eu vi gente que foi expulsar e ficou de cueca. O diabo tirou a roupa dele. E por misericórdia, se é que o diabo tem isso, deixou ele de cueca, né? Certas castas, só com oração e jejum. Chama o Pai. Chama o Pai. Menininho olhou, espera aí, eu vou chamar Jesus aqui para te atender. Você pode até vir com ele, mas sem ele, não dá. Então, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra que o poder é de Deus. O poder é de Deus. Ele não passou poder para ninguém. Poder é de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O poder está no Espírito. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de Deus. Revesti-vos com a armadura de Deus. Aqui cita algumas coisas da armadura, eu não vou entrar nisso. Eu vou entrar no batismo. O batismo. O batismo significa que nós morremos com Cristo na cruz. Fomos sepultados com Cristo.
e ressuscitamos com Cristo. Estamos com Cristo. E ainda fala, são aqueles, quem batizou, são revestidos de Jesus, de Cristo. Revestidos de Cristo. E por fim, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que a armadura de Deus, né? De Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E finalmente, versículo 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Ou seja, orar sempre. Orai sem cessar. Clamando, vigiando, com toda perseverança, súplica. E agora, a última frasezinha, por todos os santos. Dê uma olhada em volta. Não vou falar nem todos. Você ora por esses aí que estão aí? Nós dependemos uns dos outros, meus irmãos. Para termos vitória, é a igreja que derrota Satanás, é Cristo que derrota Satanás. E, portanto, aqui é a importância da igreja. Não existe cristão sozinho. Por todos os santos, que estarão também orando por você, e por eles, e por eles, e por eles. E Jesus vem para resgatar a igreja. Que Deus nos abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.